Olá, eu sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. Nas Forças Armadas Nacionais, o ensino da doutrina de operações conjuntas ganhou impulso com a criação do jogo de guerra Azuver no ano de 1990, com a participação de alunos dos cursos de Comando Estado-Maior, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército e da Escola de Comando Estado-Maior da Aeronáutica. O nome Azuver tem origem nas cores das fardas dessas escolas participantes, o azul da Força Aérea e o verde do Exército. Com a entrada da Escola de Guerra Naval em 1997, o nome passou a ser confundido com os dois partidos que se confrontam no jogo de guerra, o Partido Azul e o Partido Vermelho. Essa atividade de ensino constitui um dos eventos finais dos cursos de Estado-Maior das três forças singulares. Contando com o apoio do Ministério da Defesa, o ASUVER visa a preparação dos quadros de oficiais que comporão os comandos conjuntos operacionais, seja para fins de planejamento, adestramento ou emprego real da expressão militar do Poder Nacional. No panorama de hoje, nós vamos abordar o tema ASUVER e o nosso convidado é o Coronel Bock, coordenador do ASUVER 2025. Coronel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos logo então iniciar com a nossa primeira pergunta. Você poderia explicar para os nossos ouvintes, de uma forma resumida, o que é o exercício Azuver? Bom, é interessante a pergunta porque já estamos há 35 anos na elaboração desse exercício e o principal aspecto dele seria o processo de planejamento interescolar, envolvendo as três escolas de mais alto nível das Forças Armadas, EGN, ECM e ECMA. Então, o foco principal é buscar um conhecimento mútuo entre as escolas naquilo que tem de mais relevante na doutrina atual, principalmente com os atuais conflitos que ocorrem no mundo, para que a gente possa fazer uma avaliação do que nós temos na doutrina, do que está ocorrendo nos conflitos atuais no mundo, e a gente possa colocar em prática com os futuros assessores das três Forças Armadas. Esse exercício esse ano já está ocorrendo, né? O senhor pode nos lembrar quando nós começamos com ele esse ano? E a data que ele termina? O exercício começou no dia 22 de setembro, as 3 primeiras semanas, né? Envolve o processo de planejamento conjunto, que é uma doutrina do Ministério da Defesa. Depois nós temos uma semana de planejamento tático, que é esse planejamento conjunto, a diretiva que ele dá para os componentes terrestre, aeronaval, defesa cibernética, forças especiais. E na última semana nós fazemos a simulação construtiva que começa no dia 28 de outubro e vai até o dia 4 de novembro, onde nós fazemos a cerimônia, né, de encerramento do maior exercício interescolar que envolve oficiais alunos das três forças, por ocasião da apresentação da análise pós-ação, dos ensinamentos colhidos e daquilo que nós podemos aprender, né, com tudo que foi aplicado e que está ocorrendo nos conflitos atuais. Então, como o senhor acabou de informar, a gente vê que o tamanho do exercício, pela própria duração dele, como é que as três escolas se preparam para aplicar esse exercício nos seus alunos? O senhor tem como resumir isso para a gente? Na verdade, a concepção talvez é mais preocupante, né, dos coordenadores do exercício das três forças ou das três escolas, né, é sincronizar para que tudo aquilo que eles aprendem durante o curso de altos estudos eles possam aplicar conjuntamente em 6 semanas, né? 22 de setembro a 4 de novembro, são 6 semanas envolvendo três ambientes diferentes, três escolas de alto nível, cada um com a sua especificidade, mas buscando principalmente o conhecimento mútuo como objetivo geral, né, das capacidades militares das forças aplicada buscando a sincronia das três forças. Então, realmente é complicado, né? Tem praticamente um ano de preparação com os coordenadores das três escolas para que a gente possa colocar em prática, sincronizando com a cátedra, com a disciplina, com aquilo que já existe nas escolas, sem menosprezar, né, a especificidade de cada escola,
para que a gente possa realmente ter o fechamento do ano, né? Ou a diplomação dos alunos com esse um coroamento do exercício que nós chamamos ASUVER, que é esse exercício interescolar. E onde o exercício está sediado? As 3 escolas estão sediando, tem alunos de uma escola que vão para outra. Como é que funciona esse dispositivo? É interessante, né? Porque como são 368 alunos das três trezentos e setenta escolas, e oito das 3 escolas. 368 alunos. A ECMAR, numa primeira fase, ela se desloca da escola da aeronáutica, lá no Nos campo dos Afonso? Afonsos, para cá durante 3 semanas, utilizando praticamente 2 ônibus todos os dias, das 6 horas da manhã, a hora que eles partem, retornando quase 17 horas, porque a primeira fase fica mais fácil, né, em termos de recurso, deslocamento de pessoal, de fazer na Escola de Comando do Estado-Maior um dos partidos, né, porque um exercício de duplação um conflito armado entre dois Mas países, lembrando dos nossos ouvintes, é o Partido Azul e o o Partido Partido Vermelho. Azul e o Partido Vermelho. São 2 países em conflito armado por uma região que nós chamamos de topázio, né? Ou seja, é parecido com aquilo que acontece no mundo entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, Israel e Hamas, que é briga por território, né? Cada um diz que aquela parte do território é deles, então é interessante, e aí a metade dos alunos de cada escola sincronizam esses 2 países, né? Esses 2 partidos, né? Azul e vermelho, que são 2 países em conflito. E são 3 semanas na ECM e na EGN. A partir da 4ª semana, aí se divide realmente nas 3 escolas, porque aí a gente já tem o componente aéreo, terrestre e naval, baseado nos seus simuladores construtivos, né? Simulador do conflito aeroespacial, ele fica na ECMAR, simulador do combate naval, das operações navais, fica na EGN, e o simulador do conflito terrestre, né, de todas as ações terrestres, é o combater, que fica na ICM. Então, a partir da 4ª semana, realmente os partidos são divididos nas 3 escolas, mas o tempo todo é conjunto. Mesmo dividindo os partidos, a partir da 4ª semana nas 3 escolas, tem representante das 3 forças em cada um desses componentes: terrestre, aéreo e naval. E pelo que eu estive observando numa rápida visita que eu fiz aqui na Escola de Comando Chamado do Exército, que eu passei no Partido Azul, passei no Partido Vermelho, e tinha uns alunos que estavam numa outra sala também. Eu acho que tem alunos que trabalham na direção do exercício, é isso mesmo? Isso, a direção do exercício, que envolve instrutores e também alunos, é a que conduz o que nós chamamos de contínuo de competição, né? Porque em qualquer conflito, mesmo que se faça um planejamento operacional, né, do emprego das forças numa crise, num conflito armado, não quer dizer que os incidentes, né, no terreno humano, né, eles não deixam de ocorrer. Eu estou planejando, não vai ocorrer nada mais na dimensão humana, informacional, não. Então, essa direção do exercício, mesmo durante o planejamento, ela faz algumas colocações do que nós chamamos de comunicação estratégica, manobra informacional, o que é publicado num site simulado que nós chamamos de ZNN, né, para cada um dos partidos, para que eles possam, mesmo durante o planejamento operacional, verificar que há uma moldagem do ambiente, da opinião pública, com relação a esses eventos do futuro conflito que vai ocorrer nessa região em que os 2 países disputam, né, que nós chamamos de região de topázio. Então, toda essa direção do exercício, ela trabalha no que nós chamamos de zona cinza. Tudo que envolve manobra informacional, campanha informacional, comunicação estratégica e o que está ocorrendo realmente nesse ambiente que pode provocar uma mudança nessa fase de planejamento que os alunos estão conduzindo. Então, posso dizer que esses alunos eles usam tudo que eles aprenderam durante o curso como se fosse um árbitro de partida mesmo. Eles vão arbitrar coisas que a simulação não consegue arbitrar corretamente. Seria isso? É tentar equilibrar ou pesar as decisões que são tomadas pelos próprios alunos, que são companheiros dele, que estão nos partidos vermelho e azul.
Lógico que sobre coordenação dos instrutores, mas é mais ou menos isso, né? A gente aproveita a direção do exercício, a coordenação dos instrutores, mas aproveita o que nós temos de melhor, né? Porque o que nós temos de protagonismo nas escolas são os alunos. Então, a gente aproveita os próprios alunos para serem partidos, né? Fazendo a direção do exercício dos dois partidos que têm esse confronto interescolar, para que a gente possa fazer o teste de tudo aquilo que a gente colocou em prática durante todo o curso de altos estudos das três escolas, né? Tanto da IGN, como da ICEM, como da ICEMAR. Então, colocar em prática numa direção do exercício, formulando problemas militares que ambos os partidos têm que resolver, cada um do seu jeito. E, obviamente, para cada reação que cada partido toma, a direção do exercício tem que fazer uma conformidade disso com a contra-reação que poderá ocorrer do outro partido. Então, isso realmente talvez seja o core do exercício, toda a formatação dele, né, de planejamento, condução, direção, problemas militares que ocorrem em qualquer conflito do mundo, todos esses eventos são coordenados pelos próprios alunos, ou seja, eles colocam em prática tudo aquilo que eles aprenderam em todas as esferas aí, todos os sistemas operacionais. Isso é um grande ganho, né, para as três escolas com relação ao coroamento do curso de altos estudos, que é o exercício Azuver. Quando a gente que está na escola, a gente fica sempre na expectativa de chegar à época do Azuver, né? A escola praticamente gira, trabalha em função da própria expectativa do aluno de chegar na época do Azuver, porque o Azuver traz sempre algo novo, traz sempre uma novidade que é observada nos próprios conflitos atuais que nós temos. Qual é o foco desse ano? Eu estou vendo o pessoal falando muito de manobra informacional, o que o senhor tem a explicar para a gente sobre isso? O foco principal, né, talvez as lições aprendidas que os coordenadores do exercício trazem ao longo do ano, e muitas vezes são até apresentadas no próprio Observatório Militar da Praia Vermelha, aquilo que tem, todo evento que tem uma ação cinética, um contato físico, um fogo, né, um lançamento de um míssil, de um foguete, ela tem efeitos no terreno humano, na dimensão humana que nós chamamos, né, efeitos colaterais, danos colaterais, tudo que vem ocorrendo, e aí cada um dos donos da narrativa, né, para moldar a opinião pública nacional e internacional quando se trata em conflito, eles trazem narrativas estratégicas, cada um no seu foco, né? O vermelho, o país vermelho, tem a narrativa de conquistar a região que antes era deles. A narrativa de azul, no mais alto nível, no nível político, a região é nossa e não entregaremos para ninguém. Tudo isso aí, com todos os danos colaterais que acontecem na manobra física ou nas ações cinéticas, nós chamamos de manobra informacional. Como mitigar ou explorar os danos colaterais que envolve fogos, que envolve liderança, que envolve ações cinéticas, muitas vezes nessa zona cinza, na guerra híbrida dos conflitos, e aí a narrativa é o que prevalece para que a gente possa moldar a opinião pública, né? Então, isso a gente tem observado nos atuais conflitos, e talvez seja o grande ensinamento que nós estamos colocando em prática no Azuver desse ano, né, que nós chamamos de zona cinza, moldagem da opinião pública nacional e internacional para cada um dos partidos, baseado nas ações cinéticas que são realizadas e qual a narrativa para essa ação cinética, ou para mitigar o dano colateral, ou para explorar ela como alguma coisa vitoriosa para que a gente possa moldar a opinião pública a favor de cada um dos partidos. Então, talvez a sincronia, a integração da manobra física com a informacional, a comunicação estratégica, a narrativa estratégica, sejam talvez o mais importante esse ano para a gente colocar em prática aquilo que está acontecendo nos atuais conflitos no mundo. Tudo envolve narrativa estratégica. Um outro aspecto, Coronel, já está chegando ao final do nosso tempo, pode ser até na nossa última pergunta. Há outra oportunidade que os alunos dessas três escolas trabalham conjuntamente durante 2 anos de curso? Seria essa a principal oportunidade? Qual é o ganho que o Ministério da Defesa, que é a Defesa Nacional, que é o foco do nosso podcast, tem com essa junção das três forças
em cima de um problema militar comum, todos juntos para tentarem chegar à melhor solução. Você pode explicar para a gente como é que funciona esse intercâmbio? Na verdade, o exercício em si ele surgiu antes do Ministério da Defesa, né? Como você a colocou aí nas preliminares, né? 90, a entrada da IGN em 97, o MD, na verdade, ele começou a Bem depois, participar né? em 2003 e ele efetivamente começou a ser um patrocinador do exercício a partir da elaboração do cenário Topázio, né? Então, quase 15 anos depois do surgimento do MD, que ele começou a entender, né, aquilo que as escolas já faziam, como integrar e sincronizar as operações em todos os níveis, né, espacial, aéreo, terrestre, que ele começou a realmente verificar que o exercício é o maior que nós temos, talvez, em toda a América, né? Envolvendo 368 alunos, você dá uma cultura da importância da convergência, da sincronia, da integração de cada capacidade aérea, naval e terrestre, só ocorre no Azuver. E aí, quando eles forem, após a diplomação, quando eles forem assessores de alto nível, o efetivo de 368 que foi no Azuver, uma operação conjunta do Ministério da Defesa, normalmente o Estado-Maior Conjunto tem em torno de 45. Então você vê a diferença, 368 num exercício de 6 semanas para 45 numa operação conjunta do Ministério da Defesa por 15 dias, né? Então o foco do Azuver realmente é criar a cultura das operações e da importância das operações conjuntas para que eles possam praticar como assessores de alto nível e futuros oficiais generais e, quiçá, futuros líderes das forças, né, com essa visão do Azuver palpitando desde a formação dele na escola de mais alto nível. Eu acredito que esse contato inicial deles nesse exercício aqui pode até favorecê-los, porque com certeza eles se encontrarão em missões reais após a formação, nesses comandos conjuntos, trabalhando e já se conheceram aqui no exercício. Então, eu acho que isso aí é o grande ganho que a gente traz, esse contato humano, o conhecimento de quem vai trabalhar no futuro. Coronel, nós vamos chegando ao final da nossa conversa, a gente está já meio que estourando o nosso tempo. Deixar aberta a palavra ao senhor para alguma consideração final. Quem está nos ouvindo quiser acessar alguma matéria, alguma coisa no exercício, tem algum local, não tem? Ou vai ter, só para a gente informar a nossa audiência. Na verdade, as escolas, né, principalmente a IGN, a própria SEMAR, elas colocam algumas notícias nos seus sites oficiais, né, assim como nós temos no OMPV, com relação ao exercício Azuver, pela importância que ele tem, pela importância que o próprio Ministério da Defesa faz com que isso ocorra, né? Então, isso é fundamental. Mas eu acredito que o principal mesmo é o networking de aluno com a família, com as outras forças, né? Porque isso fica para a vida, né? Aquilo que cada Estado-Maior são em torno de 60 militares, provavelmente, né, 20 de cada força, 6 semanas trabalhando junto, isso aí vira realmente um É uma família, networking né? para o resto da vida, né? Então, Vira uma família até. vira uma família. Então, esse talvez seja o maior ganho do exercício Azuver como um todo e quebra o principal, né, que é a cultura, né? Aquela cultura meio dentro de cada um dentro da sua própria especificidade, né? O exercício Azuver quebra todas essas barreiras porque eles começam a ver a importância do controle aeroespacial, o pessoal da Marinha do Brasil, da importância da defesa do litoral, e para isso não pode ser só a Marinha, tem que ser também a Força Aérea, tem que ter o Exército. Então, isso aí talvez seja o grande futuro das forças como um todo e o grande ganho do exercício Azuver 2025. Coronel Bock, em nome do comando da escola de comando chamada Exército, nossos agradecimentos, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu despertar pelo menos a curiosidade da audiência e tentar entender um pouco mais sobre o que é esse exercício. Nossa edição do Panorama vai ficando por aqui. Gostaríamos mais uma vez de agradecer ao Coronel Bock e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acesse ompv.ecm.eb.mil.br. Este é o endereço do Observatório Militar da Praia Vermelha. E nós continuamos aqui, da Praia Vermelha,
observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.